O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional, com Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Você devia ter falado a sua revista de política internacional pro pessoal. Pro pessoal. Aí, ó, foi um ouvinte nosso que deu essa ideia. Infelizmente não anotei o nome, mas eu vou dar uma olhada depois. Mas enfim, bom crepúsculo, meu caro Matias, bom crepúsculo. Também o nosso querido Chico Patti, que está aqui nos estúdios. Depois que eu voltei de viagem, ele ainda não estava na última sexta, porque ele não gosta de mim. Ele tem problemas comigo. Mas ele está aqui hoje com essa cara linda dele de compenetrado, exibindo suas belas tatuagens de Popeye. Mas enfim, bom crepúsculo a todos os nossos ouvintes, né, que mandaram, né, muitas felicidades pra gente, muitos votos de sucesso, muito carinho pelo meu retorno de viagem. Mandaram também comentando, dizendo que eles querem, meu caro Matias, que o presidente do Peru seja conhecido como Pepeca. Isso foi unanimidade. Foi unanimidade. Todo mundo quer que a gente fale Pepeca. Outra coisa também, todo mundo comentando que você estava pegando fogo nos trocadilhos no último programa. Eu estava inspirado. Especialmente do Caramuru, muita gente gostou. E você me reprimiu. Eu reprimi porque eu te aguento. Tem o quê? 10 anos já. Por aí. Entendeu? Então, assim, e não é de hoje que você tem esse hábito, né? Mas, enfim. Da minha natureza. Mas, enfim. O último programa foi um pouco mais longo. Esse programa a gente vai tentar ser um pouco mais objetivo, embora a gente tenha muito assunto bom, vocês sabem do que estamos falando. E alguns recadinhos rápidos aqui. Mandar um abraço pro nosso querido Tandor, o Panela, que disse que pediu uma retratação porque ele não é conservador, ele se diz da centro-esquerda canadense. Eu acho que ele foi irônico aqui, não sei. Mas ele fez um esclarecimento muito curioso, né? Porque nós falamos dos petréis, bastante gente mandou pra gente o que é um petrel, mas o Tandor também explicou por que tem a organização dos albatrozes e petréis. Porque eles são aves migratórias que sobrevivem em áreas oceânicas, chegam a literalmente cruzar o globo, então para protegê-los não adianta uma legislação nacional, tem que ter uma legislação internacional. O Jaime Facin também falou dos petréis. O Daniel Araújo disse que ficou muito decepcionado com o nosso programa, porque ele acha que um programa de política internacional tinha que ter comentado o acontecimento mais importante da última semana, foi a guerra de memes entre Brasil e Portugal, né? O Brasil liderado pela Inês Buarque, Inês Buarque. Quem é Inês Buarque? Não, é que tá escrito Buarque aqui. Desculpem o lapso mental. E também, finalmente, um abraço pro Maurício Rodrigues e pra Devlin de Curitiba, que terminou seu TCC em Iugoslávia recentemente, que os dois mandaram a notícia que um juiz turco decidiu que é ofensivo comparar o Erdogan ao Gollum. Eu não li ofensivo pro Gollum. Exatamente, eu não li a sentença, eu não falo turco, mas eu acho que deve ser ofensivo ao Gollum. Se for ofensivo ao Erdogollum, cola aí. É isso. É isso. E vamos passar pro primeiro bloco do Giro de Notícias, que hoje tem muita coisa em pauta. Giro de Notícias. Notícia do último dia 18 de junho. Presidente radicaliza regime e coloca em risco democracia na Nicarágua. O presidente Daniel Ortega, de 70 anos, da Frente Sandinista de Liberação Nacional, desculpem, né, a Guerra Civil na Nicarágua, um dos principais acontecimentos da segunda metade do século XX na América Latina, que é a origem, né, do movimento sandinista. Ele tomou 3 decisões que radicalizaram o governo da Nicarágua. Ele se anunciou candidato a um 3º mandato consecutivo, sendo que a reeleição indefinida foi aprovada em 2014 e será a sua 7ª candidatura, e ele está no seu 3º mandato. Ele que foi presidente em 84, depois venceu em 2006 e 2011, na última eleição com 62% dos votos, mas também ele colocou que não será permitida a presença de organizações de direitos humanos internacionais ou observadores internacionais na eleição. Também colocou na clandestinidade a principal aliança de oposição, o Partido Liberal Independente,
E por conta disso, o Centro Carter, né, que em homenagem, organizado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, que já ganhou o Prêmio Nobel da Paz, disse que a decisão do Ortega era inclusive um ataque à comunidade internacional, um enfraquecimento da democracia, e as legendas de oposição já anunciaram que, por conta dessas posturas autoritárias do seu governo, eles não disputarão a próxima eleição para expor essa questão. E a aprovação do Ortega hoje bate na casa dos 70%, e o crescimento da Nicarágua, do PIB, esperado para 2016 é de 4,5%. Ou seja, o que, digamos assim, justificaria essa posição dele devido ao prestígio popular. Ainda no último sábado, o ministro da Defesa russo vai à Síria e conversa com o ditador Assad. O Sergei Shoigu foi para a Síria, se reuniu com Assad, vistoriou as bases militares russas. Lembrando que a Rússia tem uma grande presença na Síria, já falamos disso em vários programas, porém, principalmente, a Rússia é acusada pelos Estados Unidos e alguns países do Oriente Médio de não respeitar o cessar-fogo, de constantemente violar o cessar-fogo. Ainda no Oriente Médio, fazendo um pequeno giro, né, a gente está esperando algum assunto grande para voltar a ter um programa falando bastante de Oriente Médio. As forças do Iraque retomaram o controle do principal hospital de Fallujah, né, uma cidade perto de Bagdá. A ofensiva iraquiana já tem durado alguns meses, também falamos dessa ofensiva na semana passada. E, finalmente, um carro-bomba matou 6 soldados jordanianos na fronteira entre o Reino Hashemita da Jordânia e a República Árabe da Síria. Notícia do dia 20, última segunda-feira. Deslocados por conflito no mundo superam 65 milhões no fim de 2015. Então, é quase mais que um quarto da população brasileira inteira, né? Pensem que são 65 milhões de pessoas fora das suas casas, fora das suas terras da sua terra natal, que tiveram que abandonar seus bens, muitas vezes famílias separadas. E esses estudos, essas notícias, especialmente da Acnur, saíram no último dia 20, porque o dia 20 de junho é o Dia Mundial do Refugiado, né? Que nos foi lembrado, inclusive, pela nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos, nossa professora de Direito Internacional, que está indo fazer um curso na Europa agora, muito sucesso para ela, que tudo dê certo lá. E por conta do Dia Mundial do Refugiado, né, lembrar aí que temos 65 milhões de pessoas deslocadas por conta de conflitos, com as principais migrações forçadas tendo como origem Colômbia, e a gente vai falar mais da Colômbia daqui para frente, mas pelo conflito interno, Síria, Iraque, Afeganistão e Somália. Ô Felipe, esse número, ele contabiliza desaparecidos também? Eu não sei te dizer, meu caro Matias, vou ficar te devendo essa. Bem, falando em desaparecidos, no México, professores retomaram protesto após confrontos que deixaram 8 mortos no final de semana. O México nos últimos dias está literalmente pegando fogo, né? Nós tivemos vários protestos que inclusive alguns professores que estavam protestando foram mortos pela polícia. Você sabe mais do México do que eu, manda aí. No estado de Oaxaca, né? Isso já é uma situação que não é de hoje, até pelas próprias condições de trabalho. Vamos lembrar Ayotzinapa também, que a gente falou bastante no ano passado. Mas a situação é bastante complicada até por conta dos setores do governo envolvidos com a corrupção, também a narcocultura que vem tomando o México nos últimos anos. Enfim, são 8 mortos, são mais de 20 desaparecidos e mais de 100 feridos só no estado de Oaxaca, ao sul do México. Com os protestos dos professores, pois é. O governo Peña Neto está andando em corda bamba. Vamos passar para a coluna aberta. Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling a cigarette. Impasse marca sessão da OEA sobre suspensão da Venezuela. Você vai pôr a musiquinha da Copa? Faz 2 anos.
Bem, vamos lá, recapitulando, contextualizando para os nossos ouvintes, para os nossos novos ouvintes também, né? Esperamos que novos ouvintes cheguem sempre. A Venezuela passa por uma situação extremamente complicada no seu cenário político interno, com o governo Maduro tentando se segurar por medidas autoritárias num cenário de caos social e grande crise econômica, derivado principalmente da queda do preço do petróleo. E em contraste disso, nós temos uma oposição, tanto uma oposição moderada que busca pela via democrática conseguir reformar a situação no país, tanto uma direita mais autoritária que inclusive tentou conspirações de golpe nos últimos anos, principalmente, uma coisa já não tão recente. E por conta dessa situação na Venezuela, o secretário-geral da Organização dos Estados Unidos, o Luiz Almagro, convocou uma sessão extraordinária da Organização dos Estados Americanos para discutir a situação na Venezuela e, eventualmente, suspender e punir a Venezuela por violar a Carta Democrática da organização, já que, caso um país rompa sua ordem democrática, caso um país tenha um governo autoritário, ele deve ser suspenso e punido pela OEA. É a primeira vez que um secretário-geral da OEA invoca a carta nesse sentido. Isso foi recebido com muitas críticas por parte da Venezuela. Semana passada, a Venezuela, na Assembleia Geral da OEA, conseguiu aprovar que o Luiz Almagro seja alvo de uma sindicância interna para analisar o seu comportamento. A Venezuela contou, inclusive, com o voto favorável do Brasil e da Argentina para fazer isso. O Brasil que criticou muito o Luiz Almagro após o processo de impeachment, já durante a chancelaria de José Serra. E a sessão extraordinária resultou num impasse. Por quê? Porque, como já tinha sido demonstrado antes na Assembleia Geral, a posição contra a Venezuela não é um consenso. Mesmo se a posição contra o governo Maduro for um consenso, não é consenso ficar do lado do Luiz Almagro. Tanto que a Venezuela tentou cancelar a sessão, mas a maioria dos países votou pela manutenção, inclusive aqui no caso o Brasil. Ou seja, o Brasil votou tanto pela sindicância contra o Almagro, como para manutenção da sessão convocada pelo Almagro. O secretário-geral, ao apresentar seu relatório, disse que há sinais claros da alteração de ordem constitucional no país, que a Venezuela passa por uma crise humanitária e que hoje o governo Maduro é um governo frágil e que se sustenta apenas com dois pilares autoritários. Um, que é o Tribunal Supremo de Justiça, que tem impedido o parlamento, dominado pela oposição, de agir contra o governo Maduro, e as Forças Armadas e as Forças de Segurança. Por outro lado, a chanceler venezuelana fez diversas intervenções contra o secretário-geral, acusou ele de estar conspirando por um golpe contra o governo venezuelano, que esse impasse não deveria ser um tema ali daquela circunstância, que a Carta Democrática não estaria relacionada com a situação interna na Venezuela, e disse, abro aspas, se o senhor trabalhasse no McDonald's, jamais ganharia o prêmio de funcionário do mês. Eu não sei se isso é exatamente ofensivo ou não, já que, enfim, são, acho que funções, acho que ela queria mandar ele para algum lugar, mas ela ficou, né, não sei, não quis, digamos assim. E, por outro lado, nessa semana começa, de fato, o diálogo entre Venezuela e Estados Unidos, que nós repercutimos a notícia aqui na semana passada, né, após o encontro da própria chanceler da Venezuela, a Delcy Rodrigues, com o John Kerry, no contexto da Assembleia Geral da OEA, que aprovaram um diálogo imediato, e o diplomata Thomas Shannon, que inclusive foi embaixador dos Estados Unidos no Brasil, se encontrou com integrantes do governo venezuelano e da oposição nessa última semana. Segundo o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, abro aspas, o principal motivo é ter uma série de discussões sobre os desafios sociais, econômicos e políticos na Venezuela e
tentar encorajar um diálogo construtivo e significativo no caminho de soluções com grupos variados dentro e fora do governo. O próprio Thomas Shannon, que é uma das principais autoridades no Departamento de Estado dos Estados Unidos, em relação à América Latina, que incentivou essa iniciativa, tanto que não à toa ele agora está à frente das questões, e disse que a situação na Venezuela pede por uma conciliação, que foi um termo parecido com o que o ex-primeiro-ministro espanhol, José Luis Zapatero, usou. Ele, encontrando também com a Delcy Rodrigues em Caracas, disse que é necessário um processo de paz preventivo na Venezuela, antecipando inclusive a possibilidade de uma guerra civil. Abro aspas para o Zapatero: só na paz há direitos, não há política na violência. E uma pequena auto-errata aqui, ele falou justamente na sessão extraordinária da OEA. Ele não estava em Caracas, porém se encontrou sim com a Delcy Rodrigues. Ele se encontrou com Leopoldo Lopes no início do mês, o opositor venezuelano que está preso, né? Não confundam com o Capriles, que inclusive tem viajou ao Brasil, fez um tour pela América Latina para ganhar apoio ao referendo revogatório do mandato do Maduro. O Leopoldo Lopes é o líder da oposição venezuelana mais radical, por assim dizer, né? Se o meu termo estiver errado, me corrija, meu caro Matias. Então essa questão aqui da Venezuela, agora já há uma grande mobilização internacional para evitar que a situação fique ainda mais tensa. Porém, das fronteiras para dentro, a situação continua tensa, tanto que o Maduro colocou um sistema em algumas regiões, como na periferia de Caracas, um sistema de racionamento de alimentos, devido à escassez e à inflação galopante. E aí nós tivemos diversos episódios violentos, como saques e protestos, mas nós falamos no último programa de um saque que envolveu 400 pessoas numa cidade perto de Caracas. Não vou me lembrar agora o nome da cidade. Esse sistema vai se basear em organizações de vizinhança chamadas de CLAP, Comitê Local de Abastecimento e Produção. O Maduro agora colocou que os alimentos serão enviados, os gêneros alimentícios serão enviados para esses CLAP, e desses CLAP serão distribuídos. E, inclusive aqui o confisco do comércio privado de estoques que não estejam alcançando os bairros mais pobres, a população de baixa renda, que depende desse mercado, dessa distribuição de alimentos por forma racionada. Então isso mostra como a situação na Venezuela está muito complicada, e aqui não só por uma questão política, né, mas principalmente por uma questão também econômica. A economia venezuelana está num momento extremamente frágil, especialmente por quê? Porque a queda abrupta do preço do petróleo, que era a principal commodity de exportação do país há décadas, e pelo fato da Venezuela ter começado a, digamos assim, perder prioridade na pauta comercial e na parceria de investimentos de diversos países vizinhos, e diversos países em geral, né, como por exemplo a própria Cuba e também o Brasil, né? Não custa lembrar que a relação Brasil-Venezuela, ela sempre foi muito criticada, mas o auge dessa relação foi, segundo o governo FHC, governo Lula. Com o governo Dilma, até por uma diminuição das verbas disponíveis, já não teve tantos investimentos brasileiros. Mas, por exemplo, o metrô de Caracas, né, foi uma obra do BNDES, cujo contrato foi assinado em 99. E, por exemplo, com a Rússia, os contratos entre Venezuela e Rússia, eles sempre giravam em torno da indústria armamentista. Então, já não eram de tanto investimento assim. Então, é uma situação, do ponto de vista econômico na Venezuela, muito frágil, que contribui ao alicerce dessa situação social e política também muito complicada. E por que eu estou fazendo essas duas ligações? Porque aí entra uma parte mais analítica, né, que é uma coisa que nossos ouvintes gostam, né, que é o seguinte: não adianta
a comunidade internacional se reunir para querer dialogar entre Maduro e Capriles, Maduro e Leopoldo Lopes, enquanto tiver gente passando fome e tiver gente disposta a matar gente que está protestando. Né? Enquanto a situação interna estiver em ebulição, não adianta muito iniciativas pela paz na comunidade internacional. Tem que se corrigir primeiro isso, né? Tanto que se defendem inclusive no contexto da OEA, alguns mecanismos de ajuda humanitária, como por exemplo fornecimento de alimentos e de remédios para países vizinhos, inclusive o Brasil. O Brasil tem muita tradição nisso, como comentamos na época do terremoto do Equador. Porém, o governo Maduro não permitiu essa questão. Eu fecho por aqui. Você fica à vontade para dar seus pitacos, meu caro Matias. Então, vamos seguindo, passar agora para o quadro das efemérides semanais. A Semana na História. 19 de junho de 1961, 50 anos atrás, era declarada a independência do Kuwait. O quadro de efemérides do programa de hoje está bem recente, como os nossos ouvintes vão perceber, né, já que a primeira data é de apenas 55 anos atrás, a independência do Kuwait, que fazia parte do Império Britânico, e o Kuwait, que é uma sementinha da discórdia no Oriente Médio muito grande, já que ele se tornou um protetorado britânico e posteriormente um país independente, para garantir um melhor controle do escoamento de petróleo pelo Golfo Pérsico, já que um país, por exemplo, como o Iraque, tendo uma saída, uma ampla saída para o mar, como seria tendo a cidade do Kuwait dentro do seu território, poderia ter quase um monopólio, ter muita vantagem nesse comércio, se tornar um país extremamente rico. E a queixa do Iraque, né, o Iraque durante muito tempo não reconheceu o Kuwait, tanto que com Saddam Hussein anexou o Kuwait em 1990, é de que os dois países faziam parte da mesma província turco-otomana. Né? Isso foi uma alteração feita pelos ingleses, mas está aí a independência do Kuwait. 22 de junho de 1986, há 30 anos, no Estádio Azteca, no México, Diego Maradona fez aquilo. Nós temos o gol do século. Também. Né, que é chamado gol do século. O barrilete cósmico. Que ele pega a bola no meio do campo, dribla todo mundo, dribla o Peter Shilton e põe de direita para dentro. E nós temos o gol da mão de Deus, né, na qual ele pula e empurra a bola para dentro do gol. Aí vocês podem pensar, mas poxa, vocês estão colocando gols nas efemérides? Bem, primeiro que são dois, talvez os gols mais importantes da história do futebol mais popular do mundo. E segundo, são gols que têm uma importância geopolítica muito grande, já que foram gols da Argentina sobre a Inglaterra apenas 4 anos depois da Guerra das Malvinas, em plena Copa do Mundo. E, além disso, fora das arquibancadas, teve um confronto entre diversos barra-bravas argentinos com hooligans ingleses, que são figuras icônicas também, né? A gente tem muita gente que nos ouve, que é de programação, que é de TI, né? Muita gente gosta de podcast dessas áreas, a gente fica muito feliz com esse pessoal de assim, das exatas nos ouvindo. Um abraço para todos vocês. Por que vocês não bolam um jogo estilo Street Fighter, só que com hooligans e barras bravas e ultras? Já teve um que fez sucesso no começo dos anos 2000, que era Hooligans Storm Over Europe. Que era meio era tipo um Age of Empires de hooliganismo. Basicamente. 25 de junho de 1991, 25 anos atrás, era declarada a independência da Croácia e da Eslovênia. Os dois países que, algumas semanas antes, decidiram, por plebiscito, se separarem da República Federal da Iugoslávia, declararam sua independência. Sua independência não foi reconhecida e aí nós tivemos o início das guerras balcânicas, né? A primeira delas foi justamente a mais curta, foi a Guerra dos 7 Dias na Eslovênia. A Eslovênia se tornou independente apenas 7 dias depois da sua independência. Por quê? Porque a Eslovênia, justamente no meio do caminho entre a Eslovênia e a Sérvia, que seria o centro de poder da Iugoslávia, estava a Croácia, né? E essa sim foi a guerra mais longa, depois sucedida pela Guerra da Bósnia. Vamos passar agora para o match.
Assim como na coluna aberta, a gente segue no norte da América do Sul para falar sobre o anúncio do consenso sobre cessar-fogo e entregas de armas entre o governo colombiano e as Farc. Você falou no norte da América do Sul. Fica meio confuso pro nosso ouvinte, né? Não fica. A gente tá na América do Sul. Ao norte do continente, então. Não, você tá confundindo muito, tá complicando muito. Mas enfim, foi uma notícia muito importante essa semana, né? Nossos ouvintes mais antigos certamente acompanharam o desenvolvimento do cessar-fogo, que foi anunciado no final de 2015, mas que passou por uma série de pontos extremamente delicados, especialmente a questão de entrega de armas. Antes da gente falar um pouquinho mais, mandar um abraço para o nosso querido ouvinte João Gabriel Almeida, nosso expert em assuntos colombianos, que inclusive já nos deu sugestões de convidados para trazermos aqui, falarmos sobre esse processo de paz. Pretendemos fazer isso, trazer alguém que entenda de fato do assunto, não seja apenas pitaqueiro que nem a gente, para falar um pouco mais sobre Colômbia e Farc. E foi anunciado na quinta-feira em Havana, que é onde está ocorrendo a negociação, o consenso sobre os pontos, alguns dos pontos mais importantes, que é justamente a logística do fim do conflito, né? Além do cessar-fogo bilateral, que já estava acordado, agora foi definida zonas de segurança onde os ex-guerrilheiros podem transitar, podem ter sua vida antes de eventualmente serem julgados ou antes de terem o retorno à sua vida civil normal, ou seja, um processo de adaptação, de retorno a, por assim dizer, a cidadania colombiana, e também a entrega de armas pelas Farc, né? Agora se prevê que a assinatura final do acordo deve ser no fim de julho ou início de agosto. Lembrando que é o conflito que segue, o conflito ininterrupto, que segue há mais tempo no mundo, né, de 50 anos, já deixou cerca de 250 mil mortos, e como dissemos, na questão do Dia Mundial do Refugiado, quase 9 milhões de deslocados internos. Então, foi um anúncio extremamente importante, porque essa questão da entrega das armas era o assunto mais delicado, já que as Farc, né, que é uma guerrilha de esquerda, tem um receio justificado de seus integrantes depois serem perseguidos pelas milícias paramilitares, né, as milícias de direita. E se você quiser entender um pouco mais, quiser ouvir 1 hora apenas sobre a história da Colômbia, nós temos um programa do Fronteiras Invisíveis do Futebol, em que a gente usa o futebol apenas como um fio condutor para contar a história de um país, de uma região, um episódio apenas sobre a Colômbia. Nós teremos o cessar-fogo, será concretizado num prazo de 180 dias após a assinatura do acordo. A entrega das armas vai se dar em 3 fases sob monitoria da ONU, né? A primeira fase será da questão dos armamentos considerados pesados, como, por exemplo, foguetes antitanque, foguetes antiaéreos, esse tipo de coisa. Depois, a segunda fase, entrega de armamentos que são considerados armamentos leves, mas que são fuzis, metralhadoras e principalmente questão de munições. E, no último momento, armamentos pessoais, como pistolas e tudo mais. E a última verificação, como é que eu posso dizer? Uma última revista, por assim dizer, para ver se não sobrou nada. Em contrapartida, o governo se comprometeu a garantir a segurança dos ex-guerrilheiros contra os rivais, né, que são as milícias de direitos paramilitares. Falando a Folha, numa matéria da Silvia Colombo, o analista político Juan Gabriel Tocatlian, talvez ele tenha descendência armênia, colocou que essa questão da garantia da segurança é um dos pontos cruciais, porque o governo ainda não explicou como fazer. Abro aspas para ele. Sabemos que o exército, os latifundiários e os paramilitares, tradicionais inimigos das Farc, estão, de certo modo, engolindo a ideia da paz. Mas não se pode garantir que não ocorram ações de vingança isoladas ou acertos de contas
com a guerrilha. Então foram definidas as 23 zonas de transição que eu coloquei anteriormente, que serão zonas em que o trânsito será controlado justamente para impedir que pessoas de grupos rivais entrem, e também para impedir que os ex-guerrilheiros, às vezes alguém procurado por crimes que não sejam anistiados, fujam, consigam se evadir, vão para outro país, alguma coisa assim. Então nós teremos uma questão aqui de uma transição muito delicada, né? Durante o anúncio desse acordo, o porta-voz das Farc colocou que o acordo não é uma capitulação, que as Farc apenas agora deixarão a sua arma será a política, né? Eles vão continuar vão usar os mesmos mecanismos que o restante da sociedade, e o Santos colocou que não concorda com as ideias das Farc, mas defenderá o direito deles seguirem sua luta política pelas vias legais. E isso também é uma coisa que a gente colocou que estava muito polêmico no cenário interno colombiano. Agora, o principal... Inclusive, o grande opositor do Santos nesse momento é o antigo aliado dele, o Álvaro Uribe, ex-presidente da Colômbia, atual senador da República, que também pesa a ele acusações de envolvimento com os paramilitares. Então ele seria o representante desses grupos, né, dos latifundiários, dos paramilitares no parlamento colombiano, e acaba tendo essa fricção, né, porque o Álvaro Uribe, durante os 2 mandatos deles, nunca buscou resolver esse impasse entre o governo e as Farc. Então, e de fato é algo muito, deve ser algo do ponto de vista social muito complicado, né? Vai ter gente que não vai aceitar as Farc virando um partido, muito provavelmente, não um partido como qualquer outro. Agora, o que falta é justamente estipular a localização e o tamanho dessas zonas de segurança, o funcionamento dos tribunais especiais, tanto de investigação quanto de conciliação, e principalmente, aí é um ponto extremamente delicado, do ponto de vista econômico inclusive, que é a implementação da reforma agrária que as Farc exigem. E o governo colombiano já cedeu no conceito de reforma agrária. Agora, que tipo de reforma agrária? E lembrando que, especialmente na América do Sul, por conta da Guerra Fria, por conta dos governos ditatoriais, isso acaba existindo no Brasil, existe a ideia de que reforma agrária é uma medida exclusivamente socialista ou comunista, alguma coisa assim. Porém, é importante lembrar que a maioria dos países que tem uma agricultura competitiva passou por alguma espécie de reforma agrária. O caso mais exemplar disso são os Estados Unidos. Lá no século XIX, né, as leis agrárias dos Estados Unidos, que durante muito tempo favoreceram o pequeno agricultor, o pequeno proprietário. E um caso recente muito importante é do Japão pós-Segunda Guerra Mundial. O Japão pós-Segunda Guerra Mundial passou pela maior reforma agrária que um país pode passar. Também temos o exemplo do México, embora depois tenha sido, não vou dizer revertido, mas acabou um modelo que se desgastou também pelo conflito social no México, no interior do México, a questão do zapatismo e tudo mais, né? E novamente o Matias conhece isso muito mais do que eu. Porém, é importante lembrar que a questão de reforma agrária, ela pode ter uma bandeira ideológica, mas não necessariamente apenas uma bandeira ideológica, né? Então, os exemplos que eu dei são bem claros. Você não pode colocar o Japão pós-Segunda Guerra Mundial como um país socialista, por exemplo, né? Então, essa questão de como será essa reforma agrária é mais importante do que apenas a defesa da reforma agrária por si só. E aí, após a assinatura do acordo, vai começar a campanha do plebiscito, que, como o Matias colocou, vai confrontar o Juan Manuel Santos e o Álvaro Uribe, já que esse acordo de paz não basta uma assinatura do presidente, não vai bastar canetada. A população vai ter que aprovar esse plebiscito. Segundo o Instituto Gallup,
se o plebiscito fosse proposto nessa semana, o sim venceria por 66% e 24%. Porém, como veremos no bloco cheque, né, as campanhas em relação a plebiscitos de opinião pública não têm acertado muita coisa, né? E isso tem sido um divisor de águas no cenário interno colombiano, como o nosso caro Matias colocou, lembrando que a Colômbia, como vários países, tem os seus interesses partidários internos, porém aqui fica a boa notícia de que conseguindo acertar o ponto talvez mais polêmico, que era de entrega dos armamentos, de desarmamento das Farc. Vamos esperar aqui os próximos acontecimentos no nosso vizinho ao norte do continente sul-americano, para te agradar. E para o ouvinte que quiser saber mais, né, sobre como tá sendo tratado esse processo de paz, eu recomendo o canal no YouTube NC Nueva Colômbia, que está fazendo uma cobertura muito interessante sobre o cessar-fogo, entrevistando diversas lideranças. É em castelhano. É em castelhano. E com um acento colombiano, mas que pode ser um pouco mais difícil para o ouvinte, mas basta um pouco de perseverança e você consegue entender boa parte do que está sendo falado. Vamos passar agora para o cheque. Cheque. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Reinabas en aeropuerto sutilmente. Essa deixou eu e o Felipe acordados durante a madrugada, tentando compilar, né, tudo que saiu sobre o Brexit. Felipe, o que é o Brexit para o nosso ouvinte que dormiu nessa semana? Caso você tenha chegado hoje de Marte, o Reino Unido, a população do Reino Unido votou para deixar a União Europeia. O resultado saiu na madrugada aqui do Brasil. Logo depois, inclusive, eu publiquei um videozinho no canal do Xadrez Verbal no YouTube, um videozinho de 5 minutos com algumas primeiras impressões demográficas sobre o voto. Né, não sobre razões políticas e de análises, mas questões demográficas do voto. E o Brexit, né, a união aí de exit, saída, com Britain, no caso, né, saída britânica, no caso do Reino Unido. Né? Então vamos, e esse obviamente foi o principal assunto. Né? Os meios de comunicação britânicos gostam mais de trocadilho do que eu. Mas os deles são bons. Mas voltando aqui, né, dá pra dizer que é um breaking news, né, porque é a notícia de hoje, né, e é o assunto de hoje, né. Tuitei várias coisas sobre isso, postei no Facebook também, teve uma interação legal com o pessoal que nos acompanha também. Então vamos falar algumas coisinhas sobre isso, né? Esperamos que depois de ouvirem esse bloco vocês fiquem com mais perguntas do que respostas, tá? A primeira coisa que deve ser deixada muito clara é o seguinte: que bom que nós tivemos uma consulta popular democrática sobre isso e que a vontade popular democrática será obedecida. Né? Você pode discordar, você pode concordar, você pode ter seus argumentos, você pode criticar o outro, porém, isso é essencial. Né? Parte da democracia é você conceder o direito do outro estar errado, inclusive, talvez, sob a sua perspectiva. Né? O que não dá é para você usar esse direito para você suprimir o outro. Isso não dá. Mas, então isso deve ser deixado muito claro. A saída do Reino Unido da União Europeia por um meio democrático, por um plebiscito, ela é extremamente legítima. Ela é mais legítima do que ela seria na canetada. Então isso é a primeira coisa que deve ser deixado muito claro. Essa é a vontade do povo britânico e deve ser respeitada. Agora entra a primeira questão um pouco mais polêmica, né? E serão vários assuntos que a gente vai falar. É a vontade do povo britânico ou é a vontade do povo inglês? Porque são coisas diferentes, talvez. Por que eu estou dizendo isso? Porque embora o
no total da Grã-Bretanha, né, do Reino Unido, o voto pela saída tenha ganhado por 52%, na Escócia, o voto pela permanência ganhou por 62%. E na Irlanda do Norte ganhou por 55%. E por que isso é muito importante, meu caro ouvinte? Porque no minuto seguinte já começou uma campanha por um novo referendo de independência escocesa. E o Sinn Féin também já quer colocar para votação a unificação das Irlandas. Das Irlandas. E por que é que no caso irlandês seria uma coisa quase inédita, né? Virtualmente inédita. Mas no caso escocês, por que isso é muito importante? Porque dá para dizer que a Escócia foi passada para trás. E por que eu digo isso? Porque em 2014, nós tivemos o referendo pela permanência ou pela saída da Escócia da União Europeia, do Reino Unido, desculpem, e o voto pela permanência, o voto unionista, ganhou, e um dos principais argumentos de campanha era qual? Se a Escócia sair do Reino Unido, ela sai da União Europeia. Ela vai ter que precisar renegociar toda a sua relação com a União Europeia para tentar voltar um dia para a União Europeia. A Escócia vai ficar isolada dentro do continente europeu como o único paizinho ali, pequenininho, fora da União Europeia. E aí, nem 2 anos direito depois, né, já que o referendo foi no final de 2014, a Escócia vota pela permanência na União Europeia, mas o Reino Unido vai sair. Então, há uma quebra de compromisso aqui. Há uma quebra de vínculo. Então, a Escócia, de um ponto de vista extremamente legítimo, já está defendendo essa ideia. E você trouxe também a notícia da Irlanda do Norte, que também votou pela permanência no Reino Unido. Por quê? Porque são países que, por suas características geográficas, ou sociais, ou econômicas, têm as suas agendas próprias. A Escócia, ela tem como principal parceiro o resto do Reino Unido, especialmente a Inglaterra. Mas isso é uma relação óbvia, pela continuidade geográfica e por fazerem parte da mesma entidade internacional, fazem parte do mesmo Estado, né? São de regiões dentro do mesmo Estado. Mas têm agendas e interesses diferentes. Então, essa é a primeira questão. A Escócia, ela fica, e aqui o trocadilho não será por coincidência, ela fica isolada e teve um compromisso anterior basicamente traído. Agora, segunda questão. Quando a gente fala que a população britânica decidiu por sair da União Europeia, estamos falando de que população britânica? Né? A gente já estabeleceu aqui que existe uma diferença por países. Gales e Inglaterra tiveram mais votação pela saída do que os outros dois. Só que, por exemplo, a Escócia, os seus 62% a favor de permanecer dá 1.600.000 votos. O 46% da Inglaterra por permanecer é 13.200.000. Então tem uma diferença populacional muito grande aqui. Tem um caso emblemático também que é de Gibraltar, que teve uma votação de 95,9% pela permanência do Reino Unido na União Europeia, só que isso representa 19.322 votos. E novamente, cada região vai ter sua própria agenda. Por que Gibraltar quer permanecer no Reino Unido? Porque na União Europeia? Porque está do lado da Espanha. Então, tá basicamente, tá cercado de Espanha, né? Então, assim, cada região vai ter sua particularidade. E agora, vindo aqui para a população britânica, quem votou pela permanência é basicamente a população jovem. Segundo, isso não tem os dados oficiais, porque você não tem como saber cada um que votou. Mas, segundo as pesquisas do Telegraph, a maior parte da população jovem, por exemplo, entre 18 e 29 anos, foi muito maior. A posição... Mais de 60%. Exatamente. E, em compensação, mais de 70%. E mais de 60% da população com mais de 60 anos votou para sair. Então, estamos falando de uma população, muitas vezes, que tem saudosismo do antigo Império Britânico e que, por uma questão de coincidência, né, o declínio do Império Britânico, os capítulos finais do Império Britânico foram coincidentes com a entrada do Reino Unido na União Europeia.
Segundo, são pessoas que às vezes têm uma situação econômica um pouco mais difícil, são pensionistas, são pessoas que estão aposentadas e que muitas vezes culpam, e aí a gente vai falar um pouco das questões econômicas, mas culpam a União Europeia, culpam o compromisso britânico com a União Europeia por esse declínio na sua renda, na sua perspectiva. E terceiro, e aí entra uma questão quase filosófica aqui, que é o seguinte: os velhos, o futuro que os jovens queriam, lhes foi podado por pessoas que não viverão esse futuro necessariamente, né? O eleitor britânico de 60 anos de idade, daqui a 30 anos vai ter muito pouco, em compensação com o eleitor britânico que hoje tem 20. Então, essa é a principal característica demográfica. A segunda, e essa não é por pesquisa, essa é visível, né? Se você entrar lá no vídeo do YouTube, eu coloquei alguns links na descrição dele, e um dos links é para os infográficos da BBC. E se você olhar a mancha dos votos no Reino Unido, fica muito claro que os polos urbanos votaram pela permanência na União Europeia. Southampton, Grande Londres, a região de Liverpool, boa parte da West Midlands, que são as principais cidades inglesas. É só Birmingham que foi uma exceção. Dentre as grandes cidades, Dentre os grandes conglomerados. E até chama atenção porque é uma cidade com um grande percentual de imigrantes, né? Leeds voltou por ficar no Reino Unido. Então, Leicester também. Então, assim, a população, às vezes, mais cosmopolita, por assim dizer, votou pela permanência no Reino Unido, ou então muitas vezes pessoas que têm, e aí novamente, a agenda de cada um. O cara, às vezes, ele mora em Londres e trabalha com ações, ou seja, ele lida com o resto da economia europeia. O cara que mora em Southampton lida com comércio marítimo. O cara que mora em Liverpool lida com indústria. Então, assim, E lida também com a Irlanda. Também. Que tem muitos irlandeses em Manchester e Liverpool. Também. Que a Irlanda faz parte da União Europeia. E aí o eleitor das cidades pequenas e da zona rural votou por sair da União Europeia. E, por exemplo, uma das coisas que explica aqui, eu não estou querendo desenhar o perfil do eleitor, mas até porque a gente está falando muito de questões econômicas. O cara que mora na cidade pequena, o cara que mora na zona rural, é muitas vezes o cara que está ligado à agricultura, à pecuária. E é o cara, por exemplo, que culpa as políticas agrícolas da União Europeia por um declínio na sua economia. Na sua economia, quando eu digo no seu bolso, não estou falando, ele não está ligando para as ações do HSBC, e a gente já vai falar da economia global, digamos assim, ele está falando da sua economia, do seu bolso. Então, tem uma diferença aqui muito clara dos perfis de idade, de região, de demografia que decidiram essa eleição. E a terceira questão que entra nessa demografia, que parece anedota, né? Só para constar, né? O voto não era obrigatório, 71,8% dos eleitores votaram, e isso foi uma participação, a maior participação numa eleição geral do Reino Unido desde 92. Ou seja, mais gente votou sobre a União Europeia do que elegeram Cameron, por exemplo, na última eleição. Tivemos mais de 30 milhões de votos. E aí, a última questão sobre o perfil do eleitor é que, vou repetir, isso não é piada, tá, gente? Se vocês entrarem nos sites de notícias britânicos ou europeus hoje, vocês verão que o segundo termo mais buscado do Google no Reino Unido hoje foi o que é a União Europeia e como funciona a União Europeia. Então, assim, teve muita gente, calcula-se, né? Isso já entra um pouco de especulação, uma matéria do The Guardian. Mas que muita gente votou de protesto pela saída da União Europeia, mas achando que isso não ia acontecer. É que nem, sei lá, imagina quando todo mundo votava no Enéas, ele acabava ganhando a eleição. Na cabeça dessas pessoas foi mais ou menos isso. Ou o que aconteceu com o Tiririca, que foi o parlamentar mais votado em 2010, era um voto de protesto. Mas o Tiririca não seria eleito presidente. Não seria eleito presidente, mas quantos parlamentares ele não levou junto com ele sim, também? Isso sim. Digo essa consequência. Mas então, assim, tem essa questão. Muita gente às vezes votou de protesto pelo status do Reino Unido dentro da União Europeia, ou seja, eu quero renegociar esse negócio, mas
acabou vencendo. E foi uma vitória, eu não vou dizer sem volta, porque aí entra o que a gente falou em primeiro. Pode ter uma canetada que contraria o voto popular. E seria uma canetada extremamente ilegítima, nesse sentido. Porém... A cagada já está feita. É uma cagada dependendo do seu ponto de vista, lembrando, sim, né? Mas, enfim, no seu e no meu e no seu é isso, apenas deixando claro. Porém, não estamos aqui censurando ninguém. A questão é, já se torna um caminho um pouco mais sem volta, porque logo depois, e foi tipo coisa de 20 minutos depois que eu publiquei o vídeo, o David Cameron convocou a coletiva e disse que depois dos processos legais... Ele vai transar com porco. Não, isso é outra coisa. Ele vai... Pra quem não entendeu a piada, joga David Cameron Pig no Google e não se assustem. Mas, enfim, ele anunciou que renuncia ao cargo, que vai sair ao cargo, e a oposição, né, o Cameron, que não queria que o Reino Unido saísse da União Europeia, ele apenas colocou o plebiscito como uma promessa de campanha, né, cumprindo uma promessa de campanha, mesmo contra os seus próprios interesses, sua própria posição particular. E a oposição ao Cameron, ou seja, algumas alas do Partido Conservador e algumas alas principalmente do Partido Trabalhista também, e principalmente o UKIP, né, o Partido Reino Unido Independente, colocaram que, já que esse foi o resultado, tem que ser agora tem que ser eleito um premier do Brexit, um premier que coordene esse processo, que acredite nesse processo, né, para fazê-lo da melhor forma possível, dentro dos interesses deles. Continuando, né, além dessa questão da renúncia do Cameron, né, ou seja, agora os Estados Unidos vai ficar num período de instabilidade por no mínimo um ano, porque não é que os Estados Unidos, o Reino Unido, tô louco, não é que o Reino Unido vai estalar os dedos e tá fora da União Europeia no dia seguinte e com um premier novo. O Reino Unido vai ficar numa situação indefinida por pelo menos um ano, né, para você renegociar isso tudo, ver como é que vão ser as questões, transferências econômicas. Aí entra inclusive um texto do nosso querido Biratan Leal, que, por exemplo, duas cidades podem se favorecer muito disso, que são Frankfurt e Paris. Dois centros econômicos europeus, centros bancários europeus, né, o Banco da União Europeia, a principal autoridade financeira da União Europeia também está nessa região, além de Bruxelas, e são investimentos, bancos, representações podem simplesmente migrar de Londres, que é um dos principais centros financeiros do mundo, para essas regiões. É uma possibilidade, não é uma previsão, é uma possibilidade. Mas, voltando aqui, aqui nós temos agora também um efeito dominó. Por quê? Dentro do Reino Unido, nós temos a ideia de um novo referendo na Escócia e um referendo na Irlanda do Norte. E, dentro da União Europeia, nós já temos um político holandês, que é um dos principais líderes dos movimentos eurocéticos, pedindo um referendo similar. A Marine Le Pen colocou a bandeira do Reino Unido na sua capa do Twitter, né? Assim, né? Pra você ver como são as coisas, né? Na Espanha querem fazer isso, sendo que a Espanha talvez tenha sido o país mais beneficiado pela União Europeia por 2 décadas, né? Depois acabou quebrando, mas por 2 décadas a Espanha surfou na União Europeia, né? As Olimpíadas de 92 foram as Olimpíadas da União Europeia. Suécia, e assim, aí colocando, eu não sei se já teve alguma coisa concreta, mas eu coloco como prováveis, digamos assim, principalmente a Suécia, porque a Suécia, lembrando, a Suécia não usa o euro. Um país que usa o euro fica mais difícil, mas o Reino Unido não usa o euro, a Suécia também não. Então, assim, a Suécia é uma possibilidade, e eu também colocaria a Dinamarca como outra boa possibilidade, que são países que têm tido problemas com a União Europeia em relação à política de refugiados. E aí, seguindo aqui essa lógica, né, de um assunto de cada vez, outra questão que influencia bastante no debate dentro do Reino Unido e fora do Reino Unido é a questão da identidade cultural, né? Muita gente resume isso no termo xenofobia, mas não dá para resumir isso em xenofobia. Óbvio, tem setores xenófobos que defendiam a saída do Reino Unido da União Europeia, mas principalmente, o que eu quero dizer com identidade cultural?
como eu disse, o camarada que tem saudosismo do Império Britânico, né, achando que o Reino Unido nunca precisou da Europa. Ele nunca foi europeu, ele nunca se sentiu europeu, ele é britânico, isso é diferente, né? As relações com ele são com o Canadá, com a Austrália, com a Índia, né? Ele não é um europeu, ele não precisa do continente, né? Aquela piada, né? Que quando o Canal da Mancha está tomado por neblina, os jornais londrinos noticiam que o continente está isolado. Então assim, então é uma questão de identidade cultural, e aí entram obviamente a questão dos refugiados. Aí muita gente coloca a questão dos refugiados do Oriente Médio muçulmanos. Lembrando que a maior parte das comunidades muçulmanas no Reino Unido são de paquistaneses, que estão lá justamente por conta do antigo Império Britânico. Né? Os casos que a gente repercutiu aqui há algum tempo atrás envolviam paquistaneses. Mas essa questão xenófoba, ela acaba, na verdade, sendo uma versão extrema de uma questão de identidade cultural. E aí entra uma das principais questões conseguiram criar uma identidade cultural europeia? Que era o projeto desde o início, né? E eu e você, como projetos de historiador, a gente viu isso acontecendo, né? Por exemplo, 2 livros encomendados por instituições de fomento com clara intenção de criar uma raiz comum da Europa, que é o livro do Legoff, a Europa, fruto da Idade Média, e o livro do Jean Clavier, que é uma biografia do Carlos Magno, colocando o Carlos Magno como pai da Europa. Por quê? Porque ele era um alemão que governou a França e se proclamou imperador em 800. Se converteu ao cristianismo. Na verdade, a família dele já era cristã, né? Mas quem se converteu foi o Clovis, enfim. Agora de cabeça não vou lembrar quantos antecessores foram. Mas, né, o Clovis era merovingio e o Carlos Magno era, obviamente, carolíngio. Né? Mas enfim, isso daqui não é um podcast sobre Idade Média. Mas assim, tentou-se criar uma identidade europeia, né? A questão do euro não ter símbolos nacionais em suas notas, né? Você ter símbolos mais neutros, mais abrangentes. Um hino da Europa foi criado, a bandeira da Europa, selos da Europa. E conseguiram? Não sei. A gente não tem uma resposta definida, mas nos últimos anos a gente tem visto uma ascensão dos nacionalismos, tanto nacionalismos românticos, como na Catalunha, quanto nacionalismos de caráter mais conservador, como de certo modo é o que a gente viu agora no Reino Unido. Então, e a gente vê em outros países da zona do euro, na Holanda, a questão flamenga, né, na Holanda. Então, essa é uma discussão que não tem resposta, e essa discussão é a origem da série de textos lá no Xadrez Verbal, para quem se interessar, Fronteiras Invisíveis da Europa, que são textos de política e geopolítica, que deram origem ao podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol, que eu já comentei anteriormente. Então, essa questão de identidade cultural é muito importante, é muito forte, né? Nós temos vários ouvintes na Europa, que várias vezes já colaboraram com seus, com relatos, com pontos de vistas, né? Por exemplo, o nosso querido Sidney, inclusive, mora na Escócia. Ele fez um comentário bastante grande, bastante construtivo lá no Sidney Vasconcelos, lá na página do Facebook, sobre essa saída do Reino Unido. E essa questão da identidade cultural europeia existir ou não faz parte do cotidiano deles, mas também duvido que alguém tenha uma resposta concreta, uma resposta clara. Vai ter gente que vai dizer sim, não, talvez, está no meio do caminho. Então, é um ponto muito importante para ser discutido. Não só a questão da xenofobia, mas a xenofobia dentro de uma questão de identidade cultural, né? Eu sou britânico, então por ser britânico eu sou superior, não preciso da Europa, e os europeus, os imigrantes, são inferiores. Numa linha de raciocínio extrema, digamos assim. Pode ter o cara que vai parar no meio do caminho. Mas então, essa é uma reflexão muito importante. E mais um ponto também muito importante, e como eu disse, eu espero que vocês saiam desse trecho aqui com mais perguntas do que respostas, a gente já vai falar um pouco do cenário interno político britânico, mas a economia do mundo sentiu o golpe, né? As quedas de bolsas de valores foram vertiginosas. Por exemplo, Frankfurt, nas primeiras horas pós-resultado, caiu quase 10%. Hong Kong 3%,
Tóquio 8%, e a Libra perdeu 10% em questão de 5 horas. Eu até tuitei isso, porque você podia ver a queda em tempo real, assim. O grande momento da queda, né, começa a queda vertiginosa, é quando o Sunderland declara que o Leave venceu. Então, assim, e você tá com o gráfico... Tô com o gráfico aberto, foi questão de 4 horas depois do fechamento das urnas que começa a despencar a Exatamente. Libra. E assim, o nosso ouvinte que quiser, vai lá no Twitter do Xadrez Verbal, então procura aí, várias notícias colocaram. É um gráfico assim absurdo, porque é uma moeda perdendo 10% do seu valor em questão de horas. A maior queda em 30 anos. A maior queda em relação ao dólar. Sim. Agora, a maior queda em relação a termos absolutos, é a maior queda desde a década de 20, desde o pós-Primeira Guerra. Então, assim, isso, como a gente colocou, em questão de horas. Por outro lado, alguns ouvintes nos lembraram, infelizmente eu não anotei o nome de todo mundo, mas teve bastante gente que comentou isso no YouTube, no Twitter, que a Libra, na véspera do plebiscito, ela também estava num dos seus valores mais altos dos últimos anos. Então ela estava extremamente inflacionada esperando o plebiscito, então a queda, ela acaba, em parte, essa queda repõe a hype, digamos assim, anterior. Mas mesmo assim, é uma queda absurda. O índice da Bolsa de Londres caiu 7,5%, e também nós tivemos perdas bancárias muito grandes, perda de as ações de bancos. E lembrando que alguns dos bancos britânicos são dos principais bancos do mundo, né? O HSBC e tudo mais. Então, o HSBC era o banco britânico em Xangai e depois virou um banco internacional. Então, assim, a repercussão no mercado financeiro e na economia mundial é muito grande. E os outros países passam a olhar isso com muita desconfiança também, né? A Merkel disse que o Brexit é um divisor de águas e pediu união à Europa, colocou a situação como lamentável, porém, ela também colocou que a gente abriu o programa, né? Precisamos reconhecer a decisão da maioria britânica, né? O leste europeu também está agora começando a temer essa questão, especialmente econômica, já que o leste europeu, os países que entraram mais recentemente na União Europeia, são, teoricamente, as economias mais frágeis do bloco, e os seus mercados o mercado de trabalho do Reino Unido é muito importante para os trabalhadores desses países, né? Existe até a figura que muitas vezes foi usada de forma pejorativa, naquela questão que a gente colocou de xenofobia, de identidade cultural, do encanador polonês. Isso é um personagem, digamos assim, no Reino Unido e na França, porque com a entrada da Polônia na União Europeia, muitos poloneses habilitados, né, capacitados, foram trabalhar nesses países, mas assim, o cara na Polônia era engenheiro hidráulico e em Londres teve que virar encanador. Né, mas então assim, os trabalhadores desses países que trabalham no Reino Unido são parte inclusive importante da renda das suas famílias, da renda dos seus países. Então começa a ter um problema econômico geral, e aí novamente, por isso que o Reino Unido vai ficar um ano, no mínimo, numa situação muito delicada, porque esses trabalhadores, eles vão ter que voltar para suas casas imediatamente? Ah não, vão ter um prazo para voltar. Ah não, vão poder ficar, os que já estão aqui podem ficar. Como é que vai ser isso? E aí entra a principal questão, que a gente fala muito, né? A gente gosta de falar de alta política, né? De questões de geopolítica, mas isso influencia o cotidiano de muita gente, a vida cotidiana, né? Tanto o cara que se sentiu vencedor com esse resultado, quanto o cara que se sentiu derrotado, quanto o cara que sabe que vai ter prejuízos, essas pessoas que não sabem se vão poder ficar onde estão morando, onde estão trabalhando. Então é uma situação humana muito delicada. E aí voltamos à questão agora sim da xenofobia propriamente dita, porque não custa lembrar. Se você, no último programa, né, nós tivemos o assassinato de uma política inglesa a favor
da permanência no Reino Unido. E, no seu julgamento, o Thomas Mer, que matou a Joe Cox, falou: morte aos traidores, liberdade ao Reino Unido. Ou seja, também tem aqui um recrudescimento, e é aqui falando da vida cotidiana das pessoas. Essa questão da xenofobia, essa questão da migração. E quando eu digo migração, não estou falando apenas de refugiados, mas de migração, inclusive, internos da União Europeia. Né, pessoas que vêm da Polônia, porque assim, o exemplo que eles acabam usando, né, por exemplo, um outdoor do Partido Pró-Independência, do Nigel Farage, né, mostra uma coluna de refugiados sírios, mas entram nesse balaio a questão dos poloneses, lituanos, romenos, né, os romenos durante muito tempo foram basicamente execrados na Europa Ocidental, né? Então tem uma questão aqui que não é apenas do refugiado islâmico do Oriente Médio árabe. Tem a questão do migrante interno à Europa, mas que às vezes fala outro idioma, tem outros... enfim. E aqui tem uma matéria, inclusive, da Folha, da Fernanda Odila, em colaboração para a Folha, que ela colocou que um restaurante em Oxford tinha um cartaz... Né? E aqui, novamente, estamos falando da vida cotidiana das pessoas, não estamos falando de grandes campanhas, não estamos falando de partidos, não estamos falando de um cartaz num restaurante, numa cidade em inglês escrito: se você gosta dos nossos funcionários, vote e permaneça. Né? Por quê? Porque às vezes o cara saiu da Polônia ou da Síria ou de onde for e está ali trabalhando de garçom. Né? Então, assim, o principal agora, a indecisão agora nos próximos meses, não é apenas sobre bolsa de valores, ou sobre a cotação da moeda, ou sobre visões ideológicas, né? Por exemplo, alguns dos nossos ouvintes comentaram no Facebook, né, que estão felizes de ver um fortalecimento da direita, um fortalecimento de questões nacionais, que a União Europeia tinha uma estrutura autoritária supranacional, e a União Europeia pretende ter uma estrutura supranacional. A diferença é que tem gente que concorda com isso e tem gente que não. Isso são duas posições legítimas. Mas, mais do que isso, mais do que visões ideológicas e econômicas, o cotidiano de um monte de gente vai ficar completamente nebuloso nos próximos meses, no mínimo. Né? E, finalmente... finalmente entre aspas, né? Porque dá pra gente falar do Brexit por um dia inteiro. No cenário político interno do Reino Unido, nós temos aqui algumas pessoas favoritas para ganharem, como é que eu posso dizer? Para ganharem prestígio político dentro do Reino Unido, né? Obviamente, o grande derrotado acaba sendo o David Cameron, né? Já que ele foi derrotado, teve que ser... renunciou com a questão, mas quem ganha muito é o Michael Gove, que ele era secretário de Justiça do gabinete e ele era o principal líder da campanha pela saída do Reino Unido. E ele lidera as pesquisas conservadoras para ser o próximo líder do partido, ou seja, o próximo candidato a premier. Né? O Nigel Farage, o líder do movimento do partido Reino Unido Independente contra migração, ele estava em todas as fotos de todos os sites, todos os jornais, comemorando, celebrando. Né? Os movimentos separatistas na Europa saem ganhando com essa situação e certamente vão ter um peso grande agora no Reino Unido. E uma voz, um enigma que fica é do Partido Trabalhista, porque o Partido Trabalhista, do ponto de vista institucional, ele era a favor da permanência na União Europeia, mas muitos integrantes do Partido Trabalhista votaram pela saída. E como é que vai ser o discurso do Partido Trabalhista nas próximas eleições agora? O discurso do Partido Conservador vai ser muito claro. O Partido Conservador já tem diversos representantes, agora vai ter um líder do Brexit. O Partido Conservador vai falar: olha, a gente respeitou a promessa de campanha, a gente cumpriu a promessa, a gente respeitou a decisão do plebiscito, então deixe a gente guiar nesse processo que a gente está cumprindo o papel. O Partido Trabalhista vai falar o quê? Olha, a gente falou que queria ficar, mas votou por sair. Uma coisa meio esquizofrênica. Então a situação interna, e obviamente vou lembrando aqui de todos os nossos ouvintes que residem no Reino Unido, meu primo postiço favorito, Thiago Costa Nepomuceno, o Sidney, mandem seus relatos, mandem como é que tá o clima
cotidiano aí, né? O melhor termômetro da política, muitas vezes, é a conversa de padaria, a conversa do boteco, né? E, enfim, eu acho que a gente conseguiu cobrir a maior parte dos assuntos. Ah, não, falta um, que agora, pensando na União Europeia, né? O que vai acontecer com a União Europeia? Aqui entra uma análise, né? Lembrando que análise é o termo chique para chutômetro. Pitaco. Para pitaco, né? Análise é quando você acha que você está falando correto. Muito provavelmente o bloco da União Europeia restante vai se tornar agora muito mais eurocêntrico, ou seja, vai tentar fortalecer os laços internos para impedir que ele se esfacele, que outros países saiam, embora a saída do Reino Unido, do ponto de vista da União Europeia, não é uma tragédia. Por quê? Porque a União Europeia não é um membro fundador, a União Europeia nunca entrou, o Reino Unido nunca entrou de cabeça na União Europeia, né? Não usa o euro, não era parte do Tratado Schengen. Então, assim, você tem uma questão que o Reino Unido sempre teve algumas restrições em relação à União Europeia, além da questão geográfica, né, de ser uma ilha. Então, do ponto de vista institucional histórico, não é um grande peso. É um grande peso do ponto de vista político e econômico atual. Mas, voltando aqui, então muito provavelmente vai se tornar uma comunidade mais eurocêntrica nos próximos anos, ou seja, você teve a crise grega, depois o Brexit, então precisa botar ordem na casa, num termo não muito acadêmico, ou seja, processos de candidatura provavelmente vão ficar em segundo plano, como dos países balcânicos e principalmente a Turquia, né? Lembrando que a Turquia sempre teve um aliado histórico no Reino Unido para ingressar na União Europeia. Muito provavelmente esse vácuo do Reino Unido vai ser cumprido agora pela Itália. A Itália, que tem conseguido reformar sua economia, tem crescido economicamente, tem crescido sua influência política, agora o eixo da União Europeia vai ser, de novo, ali o centrão, né? Itália, França e Alemanha. E, muito provavelmente, dentro dessa questão eurocêntrica de você mudar um pouco o eixo econômico-financeiro da Europa, nós vamos ter, eu acredito, uma aceleração nas reformas fiscais e econômicas europeias, né? Lembrando que a ideia de uma união fiscal, por exemplo, vem desde a crise do euro. Então, acho que dentro da União Europeia, a situação vai se redesenhar de forma muito mais simples, mais rápida e proveitosa, de certo modo, especialmente no caso para a Itália, do que para a economia global, para as pessoas e para o Reino Unido. E, enfim, agora sim eu acho que a gente cumpriu quase todos os aspectos principais. Outra coisa interessante que muita gente comentou, mas que aí, obviamente, é um temperinho apenas, né? Muita gente está se perguntando como é que fica a Premier League, né? A questão dos jogadores estrangeiros, dos times milionários, né? Então, essa é outra questão interessante, fica um temperinho. E como curiosidade histórica, em 1975, a primeira-ministra, né? Então, ela ainda não era primeira-ministra, né? Mas a líder dos conservadores, o ícone do conservadorismo, né? Do liberalismo no mundo, quase, né? Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. A Dama de Ferro votou pela permanência, defendeu a permanência do Reino Unido na União Europeia, né? A permanência não, né? A adesão de vez, né? E os trabalhistas eram contras naquele período. Hoje os trabalhistas estão esquizofrênicos. Mas então apenas também como curiosidade histórica, lembrando que essa questão do conservadorismo, do liberalismo, questões ideológicas, elas não são tão rígidas assim como às vezes as pessoas fazem parecer. E, pois bem, agora eu acho que encerrei, Matias. Fica à vontade de seus complementos para falar, inclusive fale da Premier League. Last but not least, vamos falar do Donald Trump também, que se envolveu numa polêmica. Ele que chegou ontem na Escócia, terra natal da sua mãe, para abrir um torneio de golfe que ele cedia anualmente ali ao norte da Inglaterra, e ele tweetou, né? Just arrived in Scotland, places gone wild over the vote. They took their country back just like we will take America back. No games. No que ele foi respondida pela cantora britânica Lily Allen: Scotland vote in, you moron.
Agora traduz para os nossos ouvintes que não são anglófilos. O Trump falou, bem, cheguei aqui na Escócia, o lugar está louco por conta da votação, eles tomaram seu país de volta, assim como a gente vai fazer com a América também, sem jogos. E a Lily Allen lembrou que a Escócia votou pela permanência, seu idiota, em bom inglês. Então, é isso. E só da Premier League, né? A gente já tinha falado no programa do ano passado, lembrando da efeméride da Lei Bosman, né? Que flexibiliza a contratação de jogadores comunitários, ou seja, que vêm de países da União Europeia. E então, ou a Premier League readequa as suas regras, né? De contratação de jogadores, ou vai ter muito jogador que vai ter que sair fora. Porque vão virar jogadores estrangeiros aos olhos da Liga Inglesa. Então tá aí essa questão da vida cotidiana de muita gente influenciada por essa vitória do voto popular. Vamos passar para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da última terça-feira, dia 21 de junho. Tribunal Penal Internacional pune congolês com 18 anos de prisão. Para fechar, digamos assim, esse assunto, né, lembrando que ele era congolês, mas teria cometido os crimes de guerra e crimes contra a humanidade na República Centro-Africana em 2002, quando o julgamento acabou em março, né, nós noticiamos isso, e agora faltava a decisão final da pena, e ele foi condenado a 18 anos de prisão pelo Tribunal Penal Internacional, que fica em Haia. Notícia do último dia 22 de junho, quarta-feira. Servidores do Itamaraty fazem paralisação contra corte de benefício. O que acontece é o seguinte, apenas contextualizando, né? O Ministério do Planejamento cortou o repasse da verba indenizatória do 13º salário dos diplomatas alocados no exterior. E muitas vezes essa questão das verbas indenizatórias e também dos auxílios aluguel são feitas de forma a equilibrar as finanças dos diplomatas. Por quê? Porque um diplomata que vive num lugar de custo de vida baixo, ele não recebe. Agora, um cara que mora num lugar de custo de vida muito alto, ele recebe comparável ao custo de vida na região, no país em que ele está vivendo, na cidade que ele está vivendo. Né? Então, por exemplo, para um servidor, um oficial de chancelaria, que esteja em Hong Kong, uma das 5 cidades mais caras do mundo, o salário de um oficial de chancelaria brasileiro em Hong Kong é um salário baixíssimo. Então essa verba indenizatória, a questão do auxílio aluguel e tudo mais, ela é muitas vezes essencial para esses profissionais que servem no estrangeiro, especialmente nos lugares caros. E por isso teve essa paralisação na última quarta-feira, e é um assunto que tem sido bastante complicado dentro da Casa de Rio Branco. Notícia de ontem, dia 23 de junho. Câmara da Argentina aprova lei de delação premiada para corrupção. O Brasil aprovou recentemente sua lei de delação premiada no governo Dilma. Agora a Argentina seguiu o caminho que vai ainda passar pelo Senado, mas muito provavelmente será aprovado. Passou na Câmara por 194 votos contra 5. Antes, a delação premiada só era válida em lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Agora ela também será válida para casos de enriquecimento ilícito e suspeita de desvio de dinheiro público. Ela era discutida há quase 15 anos e durante a sua votação teve um protesto em frente ao parlamento, em frente à Câmara da Argentina, acusando tanto a Kirchner quanto o Macri de serem corruptos. Né? Tem aqui o Macri, inclusive, pintado atrás das grades, aqui numa das faixas. Lembrando, né, que a questão você trouxe no último programa essa notícia surreal, né, que um dos secretários da Kirchner foi pego tentando enterrar 8,9 milhões de dólares em cash
num convento em Buenos Aires. Né? O cara estava tentando enterrar o dinheiro. E, detalhe, desculpem, só recapitulando aqui, um argentino chamado Martín Lanata, que foi condenado por assassinatos, sabia que a ex-presidente Cristina Kirchner sabia que o seu chefe de gabinete, Aníbal Fernandes, um outro cara, estava envolvido no tráfico de efedrina. Foi candidato a governador da província de Buenos Aires na última eleição, e o Lanata foi aquele que constrangeu todo o aparato de segurança argentino no começo do ano, porque a fuga dele durou quase um mês. Então, foi bem midiática. Por isso que o Matias é um elemento essencial aqui, porque eu não fazia a mínima ideia disso. E ele disse que a Cristina Kirchner sabia que o seu chefe de gabinete, o Aníbal Fernandes, que você colocou que foi candidato a governador da província de Buenos Aires, ela sabia que ele estava envolvido no tráfico de efedrina. Né? Então, tá bonita a coisa lá. Bueno, vamos passar para a notícia de hoje. Ainda não é o Breaking News, porque o Breaking News é uma cortesia de Chico Patti, nosso manager aqui da Central 3, mas hoje Celso Amorim foi escolhido para dirigir órgão mundial de saúde. A gente já tinha repercutido isso, que ele era o favorito, né, o virtual candidato de consenso, porém o anúncio foi feito nessa última madrugada. O Celso Amorim será o diretor-geral da UNITAID, né, o órgão mundial que cuida de combate a doenças como tuberculose, malária e AIDS, né, causada pelo vírus HIV. A organização capta recursos e capta na OMS e distribui aos projetos. Ele foi basicamente, como eu disse, o candidato de consenso e se torna então o terceiro brasileiro a chefiar uma grande agência internacional, se somando à FAO e à Organização Mundial do Comércio. Breaking News, Felipe. Você, por favor, lê a manchete. Então, é de ser tão breaking news, porque dependendo do horário que o nosso ouvinte estiver ouvindo, eu só de curiosidade aqui entrei, por exemplo, no site da Folha, e a Folha ainda não deu essa notícia, né? Até porque a Folha tá só falando do Brexit, né? Com razão, mas a Folha ainda não deu essa notícia. Mas o Papa Francisco esteve na Armênia e, pela primeira vez, um Papa falou de genocídio armênio. A posição da Santa Sé era de reconhecimento do genocídio de João Paulo II, porém em texto escrito. O Papa Francisco discursando, o termo genocídio não estava no discurso, ele colocou na oralidade, na espontaneidade, ali na rima marota, né? Para quem já viu aquela foto que parece que o Papa Francisco é um rapper, entende o que eu estou querendo dizer, e ele falou sobre o genocídio armênio, que fez 101 anos recentemente, sendo o primeiro Papa a falar abertamente do assunto. E por que essa notícia está no Xadrez Verbal e não está nos meios de comunicação brasileiro? Porque, por enquanto, ela só saiu ali na imprensa italiana, acompanhada pelo nosso caro Chico Patti. O Francesco, né? Patti. Que é um cara multinacional, multicultural, poliglota, lindo, cheiroso e sensual. Você fala isso só porque ele está do seu lado. Felipe, menino Neymar, chama ou não chama? Pode chamar, porque hoje ele entra em campo. Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Vou abrir aspas. Aprovado pelo Gran Mufti, a autoridade máxima do país, fecho aspas para a matéria da Folha, com o título: Egito condena ex-presidente à prisão perpétua e 3 jornalistas à morte. Então, esse menino Neymar, ele é um menino Neymar a ser escolhido, porque é uma notícia que saiu em português pela Folha, porém a notícia é da Reuters, não é uma notícia produzida pela Folha. Então tem que ver se o erro foi da grafia original ou da tradução. Mas, como você disse, né, a notícia fala de mais uma condenação do Mohamed Morsi, né, o primeiro e até hoje único presidente egípcio eleito por sufrágio universal. Ele recebeu mais uma condenação de prisão perpétua, agora por espionagem e vazamento de segredos de Estado para o Catar. Né, ele já teve inclusive uma condenação à morte. E, enfim, as condenações ainda precisavam passar, né, pelo crivo do grande mufti.
que é uma autoridade religiosa, o maior especialista em Sharia de cada país, de cada região. Quando envolvem questões de prisão perpétua e penas capitais, tem que passar por esse crivo. E ele é a maior autoridade jurídica, judicial do Egito. Ele não é a maior autoridade do Egito. A maior autoridade do Egito é o Al-Sisi, até porque ele tem o exército. E quem tem o exército, especialmente nessa região do globo, é quem manda. Então tá aí, né? O Gran Mufti não é a maior autoridade do Egito. Resta saber se o problema foi na tradução ou na matéria original da Reuters. De qualquer jeito, tá aí o menino Neymar entrando em campo. E daqui a 2 dias ele vai pedir desculpas no Instagram. Vamos chamar os peões. Os peões. A bullet from the back of a bush took Medgar. Felipe, o Relegated Pawn, quem é? O peão isolado da semana, infelizmente, vai para a Escócia, né? Porque a Escócia foi basicamente passada para trás nesse processo aí de 1 ano e meio. Porque não dá para você desvincular uma coisa da outra, tá, gente? Então, a Escócia acabou literalmente ficando isolada. Ela não se isolou, né? O Reino Unido não dá para você colocar aí, porque o Reino Unido se isolou. Ele decidiu por isso. A Escócia não. A Escócia ficou isolada. Então tá aí, vamos ver o que vai acontecer na Escócia. Certamente teremos muito assunto no futuro próximo. Ô Chico Patti, como se fala peão em italiano? Peão promovido. Peão promovido em italiano. Não sei. Obrigado. Obrigado pela participação. Obrigado pela participação. Até a próxima. Enfim, mas no caso não é peão no masculino, são as peãs promovidas. Felipe? No caso, a Virginia Hagi, ou Hagi, não sei se a pronúncia está correta, de 37 anos, advogada, que foi eleita prefeita de Roma, primeira vez que Roma elegeu uma mulher como prefeita, e também para Chiara Appendino, de 31 anos, que foi eleita capital de Turim, a capital econômica, basicamente, uma das capitais econômicas da Itália, né? Ou seja, você que está nos ouvindo aí, com 31 anos, ela está governando Turim, e você está jogando League of Legends. Eu tenho 30 e estou apresentando o xadrez verbal. Então, mas nós somos pessoas com poucas ambições. Mentira, não, agora falando sério, né? Um feito muito digno, não só por serem, no caso da Virginia Hagi, de ser a primeira prefeita de Roma, mas também pela idade e principalmente por virem de um partido relativamente novo na Itália, né? Que é o Movimento 5 Estrelas, que tem ganhado força recentemente, que é um movimento de centro-esquerda. Então, às vezes flutua na centro-direita também. Como é que você definiu os 5 estrelas, meu caro Chico? O movimento 5 estrelas na Itália. Você que é o nosso consultor para assuntos italianos, embora não saiba pronunciar peão promovido em italiano. Bom, boa noite. Como é que vocês falam? Bom crepúsculo, senhor Felipe. Bom crepúsculo, senhor Pinto. Vocês estão indo. O 5 estrelas foi fundado pelo Beppe Grillo. É um comediante italiano, um pouco atirando para todas as classes, toda a classe política, tanto de esquerda como de direita. Acabou virando meio populista, tá? E ele não se define muito bem como orientação política, assim. Ele é tipo um voto de protesto. É um voto de protesto, Ele é o Kassab da Itália, não é nem de centro nem de direita. Eles não se Itália. Eles se definem contra esse rótulo de esquerda e direita, segundo eles, então e lutam sobretudo contra a corrupção, que é um problema desde o início da Itália, né? Você sabe se eles têm uma posição definida em relação à União Europeia? Eles são a favor da União Europeia. A favor da União Europeia? Ok. Muito obrigado. Redimiu. Se redimiu. Vamos passar para as dicas culturais. The Almighty. Sétimo selo. Felipe, qual é a sua dica cultural para resumir essa semana que se passou? A minha dica cultural é, considerando, né, o principal evento do Brexit, a questão da segurança, a questão das discussões sobre orgulho britânico e tudo mais, a minha recomendação é a obra do anarquista Alan Moore, V de Vingança,
Pode ser o quadrinho, pode ser o filme, pode ser os dois. Eu não vou ficar naquela coisa de, o quadrinho é melhor. Pode ser os dois, escolham o que preferirem. Mas a minha dica é V de Vingança, uma obra muito boa para discutir questões de autoritarismo e questões de quando a segurança se torna a principal pauta da política, coisas complicadas podem acontecer. E a minha dica é cinematográfica também falando da questão da Inglaterra e do nacionalismo, da xenofobia. É o filme This is England, de 2006, que fala justamente da guinada à direita do movimento skinhead no Reino Unido, justamente ali durante a Guerra das Malvinas, né, e dos primeiros anos do governo Margaret Thatcher. Antes de chamar a música de encerramento e também as nossas considerações finais, dar algumas dicas aqui da Central Taste, do que melhor teve na semana aqui na nossa produtora de podcasts. Na terça-feira, o Luiz Thunderbird recebeu a sua amiga de longa data, Sabrina Parlatore, no Thunder Radio Show. É muito bacana, inclusive a Sabrina passou a infância na Inglaterra, então ainda falando sobre o tema. E se você, nosso ouvinte, tem entre 30 e 38 anos, você certamente suspirou quando ligou no MTV. Sim. Era a musa do disque, né? Quem nunca ligou para tentar falar com a Sabrina ao vivo? O Felipe já falou, mas vou reforçar também o Fronteiras Invisíveis do Futebol, a edição número 15, que a gente falou sobre Israel. Então, se você não sabe o que é o Pentateuco, não conhece ídolos judeus do futebol, não sabe qual é a única seleção que já jogou partidas eliminatórias nos 5 continentes, ouve lá que tá muito bom, sem falsa modéstia. Também, de segunda a sexta, diariamente, o pessoal da Tivela. E aí eu também indico o texto escrito pelo Bruno Bonsante, o que a saída do Reino Unido da União Europeia significa para o futebol inglês. Mas aqui na Central 3 eles têm um programa diário durante a Eurocopa e a Copa América. Então acompanhe esse boletim aí para saber o melhor das duas competições continentais que ocorrem Vamos lá, você consegue. Concomitantemente. Aê! Não é pra cortar isso. Não cortarei. E já que estamos em clima de São João, recomendo também o Travessia, programa de Fernando Vives e Caio Quero, que fala sobre as festas juninas de norte a sul do Brasil. Felipe, considerações finais? Novamente, mandar um abraço para todo mundo que nos ouve. Pedir para quem nos ouve, como sempre, né? Segue o Xadrez Verbal em alguma das mídias sociais, facilita a comunicação, facilita para vocês terem as notícias e ajudem a divulgar o podcast, né? Falem, mostrem para os amigos, compartilhem, escrevam. Olha, isso aqui é um podcast de política internacional, é muito legal, ouçam. Novamente pedir desculpas, porque ainda estou atrasado, um monte de resposta, porque tem muita coisa acumulada, tá, gente? Desculpem. E mandar um abraço de encerramento aqui para nossa querida ouvinte Clarice, que ficou um tempo sumida por questões particulares, porém ela voltou a nos ouvir, mandou um recado agora há pouco, e ela que é a maior fã brasileira de Bob Esponja. Tá bom. Vamos chamar a música Qual de música encerramento. Você escolheu? Eu botei duas. Eu botei duas, mas eu acho que a minha escolha é um pouco óbvia. Eu vou escolher o John Oliver com a música Break Song, Fuck the UA. Que pra quem não sabe, o John Oliver é um comediante que se passa por jornalista nos Estados Unidos. Ele é britânico, uma grande inspiração nossa, não vem com essa. Não, mas ele mesmo não se define como jornalista. É isso, eu não tô desdenhando dele, é a definição dele próprio. Mas é uma grande inspiração nossa desde os tempos do Daily Show, e atualmente ele comanda o Last Week Tonight. Então vamos ouvir aí a música parodiando a saída do Reino Unido da União Europeia. Até a próxima semana.